A sessão desta terça recebeu a visita da diretora-geral do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela veio ao plenário pedir apoio dos parlamentares para que haja mais mobilidade para os alunos do campus de Gaspar. No momento, eles não têm ônibus do transporte coletivo que faça essa rota, e isso tem levado à desistência de muitos alunos. Além de tirar os estudantes da sala de aula, isso também prejudica a formação de mão de obra qualificada, tão escassa no mercado de trabalho em Santa Catarina. A gente veio pedir assim para engrossar o caldo e sermos uma só voz pelo retorno do transporte integrado até o IFSC, que fica ali no bairro Bela Vista. Os reflexos são enormes. Quando nós fomos implantados em 2010, a intenção era que nós pudéssemos atender a microrregião, sobretudo Blumenau e Gaspar. E hoje o que a gente observa são mais de 2.900 estudantes, somando as ações de formação de professores, estamos chegando a mais de 4.000 pessoas que estão sendo prejudicados. Pensa que 40% disso, dessas pessoas estão em Blumenau. E muitas das pessoas, mesmo residentes em Gaspar, circulam entre os dois municípios, inclusive para trabalhar. E essas pessoas muitas vezes ficam sem acesso aos nossos cursos. A gente tem um número grande de trancamentos de matrícula, pessoas que desistem, porque não conseguem chegar a tempo para as suas atividades, para as suas aulas, ou então depois no retorno às suas atividades, ou que se arriscam andando por um acostamento até chegar ao ponto de ônibus que fica ali na proximidade da Beagle. A demanda foi acatada pelos vereadores que encaminharam a solicitação para a Comissão de Transportes. Quem também fez uma visita foi o secretário de Saúde, que veio fazer uma espécie de prestação de contas, além de alertar para um problema que vem crescendo diariamente em Blumenau. Ele aponta que a cidade está passando por um momento difícil da saúde, com sobrecarga no atendimento da atenção primária e nos hospitais, com falta de leitos de enfermaria e também em UTI, UTIs neonatal e pediátrica. E os números estão muito parecidos com a primeira onda do Covid, segundo o secretário. Infelizmente, é um momento difícil, as pessoas não estão tendo a real noção do que está acontecendo, tanto na rede privada quanto na rede pública. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de atendimento, frente ao grande volume, principalmente de síndromes respiratórias gripais, o aumento do número de casos de Covid e da dengue. Isso também é reflexo, infelizmente, de uma baixa cobertura vacinal. Santa Catarina tem um dos piores resultados dos últimos 10 anos em termos de cobertura vacinal, e isso tem impactado na população, fazendo com que doenças que normalmente nós tínhamos controlado já tenham aparecido com mais força, e síndromes respiratórias, síndromes mais leves, infelizmente, têm evoluído para casos mais graves, o que está obrigando as pessoas a acabarem necessitando de uma internação tanto em enfermaria quanto em UTI. Entre os assuntos tratados pelo vereador Almir Vieira, o parlamentar mostrou indignação com um caso de uma escola que fez os alunos cantarem o hino da Venezuela. Fiz a fala da condição do imposto que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez, essa redução do ICMS, propondo para os governadores. Agora eu entendo que cabe aos governadores fazer com que isso aconteça, até porque o presidente se responsabilizou em assumir a diferença dos valores. Isso aí demonstra a seriedade e o compromisso do presidente da República com o seu país. Outro assunto que nós tocamos também foi a questão da bandeira, do culto ao hino da Venezuela, numa cidade aqui de Santa Catarina, onde tomou proporções enormes em todas as nossas redes sociais. E, obviamente, que nós não concordamos com isso, Vivemos no Brasil e o hino que tem que ser cantado aqui nas escolas, ensinado para as nossas crianças, é o hino brasileiro. E, por último, e não menos importante, a participação do secretário de Saúde aqui, que nós estamos numa situação bem complicada na área da saúde, fizemos cobrança dele aqui. E acreditamos no trabalho, no desempenho do vereador Marcelo Lanzarin, que hoje é secretário, é uma pessoa muito dedicada ao que faz, e temos certeza que vai desenvolver um bom trabalho e resolver alguns problemas pontuais agora de imediato que está passando pela saúde. E o vereador Adriano Pereira volta à Câmara em Blumenau após ter passado 60 dias em Florianópolis para assumir o cargo de deputado estadual. Segundo ele, apesar de ter passado bastante rápido, conseguiu conquistar espaço e mostrar a necessidade de um representante da região do Vale do Itajaí na Assembleia Legislativa. E lá a gente pôde ver o quanto um deputado estadual pode trazer para o seu município, para a sua região. E exemplo disso foi os recursos, as obras, investimentos, ações que em pouco tempo a gente conseguiu
trazer estando lá, né? E fora as sementes que plantamos, as coisas que articulamos, projetos e reivindicações que encaminhamos, que ainda vão dar frutos, não tenho dúvida. Eu podia destacar, entre tantas coisas, a conquista de R$1 milhão para investimento na comunidade de Emil Vemut, que tantas vezes mostrei aqui nesta casa, como vereador, a dificuldade daquela comunidade, daquele povo, muitas vezes sem ônibus, sofrendo no meio de uma calama, e que agora a Prefeitura deve agilizar os projetos e tal, para poder utilizar esse recurso que lá conquistamos e assim, enfim, fazer a obra de drenagem e pavimentação daquela comunidade. Entre outras ações, né, também a questão do AG do Baden-Furt, que esperamos seja agilizado agora a votação lá, deixamos bem encaminhado para apenas ser votado, né, e assim poder transferir esse imóvel ali para o município para poder ser investido em melhoria, em reforma, porque enquanto for do Estado, o município não pode fazer os investimentos.